Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro O Sétimo Raio, Mestre Ascensionado Saint Germain, da Ponte para a Liberdade. As sete esferas. Se considerarmos a divindade como um sol, veremos este ponto focal circundado por sete seres espirituais e encerrado pelas sete poderosas esferas de consciência. Cada uma delas separada da outra pela sua própria periferia ou pela sua natureza vibratória. O conjunto destas sete esferas forma a aura divina. Cada uma delas vem a ser a moradia de uma das grandes inteligências divinas, e todas estas inteligências dedicam-se a fazer a vontade do Pai e com isso expandir seu reino e sua consciência. O desenvolvimento e desdobramento desses raios realiza-se através da liberação rítmica da pulsação das ondas de sua consciência divina. O germe espiritual de cada forma e de cada manifestação, desde a menor haste de relva até a estrela mais cintilante, reside na consciência divina de acordo com o seu peculiar som cósmico. Enquanto estas ideias divinas se estendem de esfera a esfera, alcançando círculos cada vez maiores, as substâncias e inteligências que existem na ideia divina são absorvidas pelas mesmas e, com isso, as suas gloriosas irradiações são suavizadas pelos elementos internos. Em sua jornada cósmica, as ideias movimentam-se em direção à circunferência externa até a próxima esfera e assim sucessivamente, até a manifestação no mundo da forma. Como proteção, escurecem as suas irradiações, diminuem a gama vibratória, até chegar ao grau em que os seres da próxima esfera possam receber, da melhor forma possível, as bênçãos da esfera anterior. Uma luz divina moderada, um constante e velado consciência, executa em cada esfera aquilo que a compreensão divina incorpora na sequência da relativa ordem e substância eletrônica e oportunamente alcança as sete esferas, ou o reino etérico, onde fica à espera da projeção do mundo da forma. A primeira esfera representa o germe da criação. O dirigente espiritual desta esfera está subordinado a grandes seres que são conhecidos como os manus da raça humana. Quem se torna um mestre que expressa no mundo a vontade dos manus é chamado de Chohan do primeiro raio, atualmente o Moria. Sua função na vida consiste em levar a ordem, o conceito e a instrução à mente dos seres da segunda esfera, os que são capazes de investir na verdadeira forma a ser executada. Nesta primeira esfera também residem sete poderosos arcanjos que livremente se oferecem para proteger e amparar a humanidade em desenvolvimento. Aqui na primeira esfera nascem todos os pensamentos, projetos, propósitos, planos e bênçãos que algum dia manifestar-se-ão no mundo da forma. Os residentes da primeira esfera são grandes seres de luz que se dedicam à vida incorporando o modelo divino original e levando-o em suas rotas até a periferia externa da primeira esfera. Lá, em confiança, esses modelos são entregues a mensageiros da luz da segunda esfera. Não existe mente mortal que possa imaginar a beleza e perfeição, alegria e felicidade destes maravilhosos modelos originais. Aqui vivem as legiões angélicas e os mensageiros da luz mais elevados. Eles mergulham no fogo da criação, incorporam sua essência através de suas próprias presenças. Logo após começa o grande ritual cósmico, no qual deixam cair as bênçãos celestiais, atravessando reino a reino. Assim, paulatinamente, vão alcançando o limite externo do reino celestial, como também a orla externa da sétima esfera. Suas irradiantes presenças contêm a puríssima essência divina, que dá grande impulso em suas atividades no universo e levam consigo a luz celestial para as consciências dos seres de segunda esfera. Os residentes celestiais desta esfera
Recebem os mensageiros do universo com carinho excepcional e recolhem em si o coração divino, os modelos originais, incorporando-os com sua própria luz e envolvendo-os na luz universal da qual é formada a atmosfera desta esfera, de onde em tempo próprio serão levadas as consciências receptoras da atmosfera e da terceira esfera. Porém, na segunda, as ideias e os modelos divinos originais tornam o grande invulto por meio do uso do poder criador e mais elevada força espiritual, e em grande proporção cai a semente do Pai sobre o reino frutífero da terra, na consciência espiritual individualizada. Assim começa a ser aceita no mundo do pensamento divino a forma definida. O ser dirigente da segunda esfera foi Gautama, o Buda, atualmente Maitreya. Buda e seu irmão Maitreya expressam o pensamento divino da esfera primeira por meio de fórmulas redigidas das religiões mundiais e respectivas confissões de fé. Seu representante como instrutor do mundo é Kutumi, que se mantém ligado ao trabalho cósmico através da instrução, tanto na esfera interna como no mundo das aparências. Ocupa o cargo de Shohan do segundo raio, mestre Lando. É muito grande a abundância da irradiação do Pai e dos seres que incorporam a divina forma pensamento, pois constantemente a emanam de si, sempre empenhados em deixar fluir bem seus interesses e ritmicamente para concretizar a perfeição da criação. Deste modo, a terceira esfera está preparada para receber o caudal de irradiação divina. A glória e o brilho da imanente divindade da segunda esfera já cumpriu a forma pensamento através de vibrações nas consciências da terceira esfera, por isso é assimilada com mais facilidade. Os modelos divinos originais são animados com a vida e com isso tornam-se vibrantes e pulsantes, focos de luz das coisas que estão por vir. Este é o reino do Espírito Santo, dirigido pelo grande representante cósmico da terceira pessoa, na Trindade, que é conhecido pelo título de Mahashohan. É confiado à terceira esfera encaminhar da primeira para a segunda forma pensamento da existência da vida, enquanto o pensamento não for revestido com o sentimento dos seres que desejam evoluir, eles não chegarão a animar a força vital que se relaciona com o mundo tridimensional. Por isso, a terceira esfera vivifica toda a realização que se manifesta aqui no planeta Terra. A atividade da terceira esfera assemelha-se a um prisma. Ela distribui as emanações de vida através de raios carregados, as formas, pensamentos animadas, alimentando-as com os três aspectos, poder, sabedoria e amor, das três primeiras esferas. As irradiações do terceiro raio difundem-se para o mundo da forma através dos seus 5 sub-raios. Os grandes Shohans dos sub-raios exercem atividade sob a orientação do seu chefe supremo, o Mahashohan. A primeira divisão do terceiro raio está a cargo do mestre Paolo Veneziano, conhecido como Shohan. Seu trabalho cósmico no sentido da vida consiste em ir ao encontro do esboço ou forma pensamento da divindade, tanto seja para ativar um movimento mundial ou uma simples bênção individual à humanidade. Com seu trabalho potencial, ele as distribui à vida de acordo com a sua natureza e divide estas atividades especiais entre os Shohans. Estes, por sua vez, as projetam de seu âmbito de atividade ao mundo da forma, através de discípulos conscientes ou inconscientes, os quais são esclarecidos sobre as impressões e influências do universo. Deste modo, Paolo Veneziano veio ocupar o cargo de posto avançado de Mahashohan e age como transformador ou rebaixador de voltagem de sua energia, tanto quanto for possível, para fluir no mundo real as bênçãos do aspecto correspondente. Um grupo de seres da terceira esfera associa-se às legiões angélicas dos querubins e serafins,
que se dedicam a conduzir as formas pensamentos já vitalizadas à quarta esfera. Atualmente, o Chohan do terceiro raio é a mestra Rovena. Novamente ocorre uma grande e esplendorosa expansão espiritual, uma irradiação aumentada através da atmosfera da distanciada esfera da origem divina, pulsando através da substância eletrônica e que são absorvidas pelos centros receptores da consciência dentro da quarta esfera, para desenvolver-se segundo a sua vontade. O grande Chohan do quarto raio é o mestre Serapis Bey. A forma pensamento já desenvolvida na primeira e segunda esferas, que foi vivificada na terceira pelo Espírito Santo, realiza aqui na quarta esfera o seu primeiro contato com a consciência individual. Isto se refere a seres não ascensionados. A maioria das incontáveis qualidades divinas de formas originais vive neste quarto reino. Aqui são animadas e recebidas através do ser crístico as ideias, formas originais, formas pensamentos e esboços divinos que, mediante prolongado esforço, são desenvolvidos após serem projetados através de suas próprias personalidades ou através de discípulos adiantados para o mundo dos homens. Sua função serve ao mesmo desígnio, pois neste reino realiza-se o desabrochar e o aperfeiçoamento do neófito. As legiões de querubins, serafins e guias de honra do quarto reino continuam guiando as consciências espiritualizadas para as consciências dos seres do quinto reino. Estes já se encontram de prontidão para recebê-las. No ambiente do quinto reino, a semente do Pai em relação a descobertas científicas, invenções e pesquisas médicas é bem difundida, principalmente para o bem-estar da humanidade. A semente do Pai penetra na consciência do pesquisador que se dedica a fazer sondagens na esfera do templo da ciência. Através deste templo, todo aquele, seja homem ou mulher, que abnegadamente oferece seu trabalho à humanidade da Terra, alcança o desenvolvimento do seu próprio ser e a inspiração se faz através de sua mente e coração. O grande Chohan do quinto raio é o mestre Larion e foi o apóstolo Paulo do Evangelho. Enquanto o ser divino pulsa na quinta esfera, constatamos que as bênçãos não diminuíram. Bem ao contrário, elas aumentam constantemente, mesmo quando observamos imparcialmente esta grandiosa, esperada e maravilhosa sexta esfera ao manifestar em seu âmbito a sua maior expressão. Dentro da sexta esfera movimenta-se o centro causal da religião cristã. Nela é formada pelas abnegadas e comoventes cerimônias de adoração, uma fonte especial de onde provém a energia espiritual destinada a abençoar a humanidade. E é aqui, no mais elevado céu do pensamento ortodoxo, que residem os grandes coros de seres celestiais. Desta bela esfera fluem as aspirações a cada indivíduo que atende ao chamamento do alto do seu mestre religioso, pois este, da melhor forma possível, guia as suas ovelhas. Jesus foi o grande Chohan do sexto raio, atualmente ocupa este cargo a bem-amada Mestra Nada. Jesus e Mãe Maria realizam em seus templos belos cerimoniais de adoração, irradiando bênçãos ao mundo cristão. Os seres angélicos zelam e protegem as belas igrejas erguidas em seu nome, assim como todos os que aceitaram o Cristo em seus corações e os espíritos seguidores de seu Mestre, o Cristo. Enquanto as legiões dos querubins e serafins se preparam para levar as bênçãos do Pai até a sétima esfera, é óbvio que, pela determinação natural, esta esfera vai formar o limite do reino celestial. Porém, o mundo tridimensional de hoje mergulhou abaixo da linha divisória desta segurança. Agora dirigimos o nosso olhar para o sétimo reino e seu Chohan, meu modesto ser Saint-Germain. Encontramos nesta esfera o primeiro ponto de contato entre a consciência externa e a imagem divina, de acordo com a vontade do Pai e seu mensageiro. A sétima esfera dispõe de todas as imagens etéricas de cada plano divino manifestado,
Estas imagens são ritmicamente enviadas através da sequência de outras 6 esferas e sucessivamente vão expressando-se na forma física. A 7ª esfera, por conseguinte, vem a ser a primeira esfera mais próxima à 8ª humana, da limitação à imperfeição e pela qual toda a alma ascende ao coração divino e assim retorna ao lar. Portanto, pertencem ao cargo e à responsabilidade do Chohan do 7º raio preparar meios e caminhos através dos quais os humanos possam regenerar suas consciências e unir-se com as esferas internas, para que se tornem, através de suas consciências e do ser externo, portadores individuais da perfeição divina dessas esferas. Os mestres ascensionados já mencionaram inúmeras vezes que este reino está praticamente prestes a estourar ou abrir-se, cheio que está de pensamentos humanos, de coisas imaginadas e criadas por eles, as quais vão passando de esfera a esfera. Por este motivo, a resistência e recusa da consciência externa em aceitar o propósito do plano divino impossibilitou o reino etérico levar adiante as maravilhosas bênçãos das esferas mais elevadas e com isso completar os efeitos produtivos do ritmo. De agora em diante, cada componente da fraternidade humana pode novamente elevar sua consciência a mim e apelar para que seu ser individual se torne um transmissor de bênçãos para o benefício e perfeição do meu reino. Cada homem que hoje ou no futuro viver nesta terra traz em si uma forma divina de vida, imaginação, um arquétipo que vive em uma destas esferas já citadas. Cada uma destas emanações de vida que se encontra encarnada é predestinada a tornar-se um foco de luz na proporção da força que se relaciona com a esfera onde vive a sua configuração divina. Ela precisa compreender e aceitar que seu ser espiritual realmente existe e que este ser serve a vida em uma das esferas, enquanto desenvolve pela consciência mais elevada os propósitos divinos que estão à espera da receptividade da consciência externa para encontrar sua expressão no mundo da forma. As atuais características de cada pessoa, mesmo que sejam pouco desenvolvidas, indicam o raio e a esfera nos quais ela pertence. Através da purificação de sua própria maneira de viver, com o auxílio de sua personalidade e na vibração de seu raio, poderá elevar-se até a sua poderosa e perfeita expressão, tornar-se-á um centro de radiação de força espiritual das esferas, a qual pertence e onde vive o seu ser divino. Nisso resultará grande progresso espiritual em todas as horas de sua vida.